Acho que agora foi, Laura. Foi. Vou começar então. Vamos lá. Pessoal, então, boa tarde. Eu sou a Laura, né? Muitos aqui já conhecem. Eu vou trabalhar hoje com vocês 2 itens da nossa bibliografia, o item 1 e o item 13. A gente escolheu esses 2 itens porque eles têm assuntos que dialogam entre si. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é que a aula de hoje provavelmente vai ser uma aula mais curta, então vocês vão sabadar mais cedo. Primeiro, porque sou muito objetiva, então trouxe os pontos principais, e segundo, que são textos bem curtos. Então, se juntar os dois, dão mais ou menos 50 páginas. Então, são textos mais objetivos mesmo. Não tem muito assim assunto que dê muito para a gente explanar. É coisas bem diretas e objetivas. Certo? Então, vou compartilhar aqui sobre a primeira bibliografia, que é o texto 1, e depois eu compartilho sobre o texto 13. Qualquer coisa podem ir mandando no chat, que o Fabrício está aí se eu não ver, né? Porque eu estou sem um retorno. Aí ele me avisa e tá tudo certo. Vou compartilhar a tela agora. A gente já tem que ir pensando, né, Laura, como que grava essas aulas também, né? O Carlos estava falando que vai tentar organizar uma oficina, né? Mas tinha que ser para semana que vem já. Porque até dia 20, né? Isso. Para facilitar, né? Tá, minha tela tá compartilhando aí? Tá, pra mim tá ok. Tá? Você quer colocar a tela cheia? Eu vou abrir aqui. Eu acho que eu vou entrar pelo meu Aí, celular aqui no link, porque se alguma coisa cair ou travar, eu consigo ver. E eu fico só com a tela aqui, eu fico sem retorno. tá, mas Peraí, que aqui tá. tá perfeito. Pronto. Agora foi. Agora eu consigo ver se caiu alguma coisa. Vamos começar então. Qualquer dúvida, gente, pode mandar aí no chat, abrir o microfone, que eu estou acompanhando pelo retorno também. Então, o texto 1, ele é um artigo, né, de um livro. É um livro, uma revista digital, na verdade. Essa revista se chama Currículo Sem Fronteiras. É uma revista que foi publicada em 2012. E esse artigo fez parte dessa revista. Então, é uma revista online. E o artigo se chama Integração, Currículo e Tecnologias e a Produção de Narrativas Digitais. Então, esse é um artigo que está presente dentro dessa revista online. É do ano de 2012. Então, vocês vão ver, eu trouxe algumas questões sobre o assunto, mas sobre os textos que a gente vai trabalhar não tem questões, porque o último concurso foi, né, em 2013, então não trabalharam esses textos, porque são textos relativamente atuais, e são assuntos também que agora que estão em pauta, né? A pandemia impactou muito nessa questão da tecnologia na escola, e a bibliografia do concurso tem muito assunto relacionado a isso. Então, esse aí é o item 1 da bibliografia: integração, currículo e tecnologias e a produção de narrativas digitais. Esse é um artigo, ele tem 26 páginas, é um artigo curto, umas 3 páginas só de referências, então páginas mesmo de texto são umas 20 páginas, e ele vai falar sobre como o professor, né, deve trabalhar a tecnologia dentro da sala de aula, focando na produção de narrativas digitais. Então, a gente vai entender o que são esses conceitos. Os autores aí temos o Almeida, né, e o Valente, eles são autores que falam muito sobre essa questão da tecnologia na escola. Então, trouxe um pouquinho sobre eles para a gente conhecer melhor. Inclusive, eles são citados, né, em outros textos que também são da bibliografia. Então, é importante a gente entender quem é, porque às vezes cita o nome dele em alguma questão e a gente já sabe o assunto que eles tratam. Então, a autora primeira é a Maria Elizabeth Biaconcini de Almeida. Ela é formada na PUC, né, São Paulo, e ela é professora livre-docente da PUC e é especializada na área de educação, licenciada em matemática. E o foco dela nesse livro, né, em outras publicações, é educação e tecnologia. Então, ela trabalha com esse foco de como um professor trabalha um currículo, né, no nosso caso, o currículo paulista, usando a tecnologia, a cultura digital e a educação híbrida, que é essa mistura do presencial, vamos dizer assim, com o online, que ficou muito forte depois da pandemia. E o outro autor é o José Armando Valente. Então, ele também trabalha bastante essa questão aí das mídias, né?
ele já é da Unicamp, eles fizeram esse artigo em conjunto, e foi associado aí com o CNPq. Então, é um centro de pesquisa, né, com bolsas de pesquisa com foco na tecnologia. Então, se a gente for analisar que a Maria Elizabeth é mais da área de educação e o José Armando Valente foca mais na tecnologia. Então, os dois contribuíram muito um com o outro para conseguir chegar na ideia desse artigo aí. Então, vamos ao artigo, né, sobre o que ele fala. Então, a estrutura desses slides aqui eu vou disponibilizar para vocês depois lá no Drive, mas essa estrutura aqui do slide segue a mesma estrutura que os autores dividiram o artigo. Então, tem o resumo, tem a parte teórica e tem os exemplos. É o mesmo esquema. Então, sobre o que esse artigo vai falar, né? Ele vai falar como as TDICs, né, o TDIC, cada um fala de uma forma, mas o que significa essa sigla? As tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, essas tecnologias digitais, essa sigla eu tenho uma impressão muito certeira que ela vai aparecer bastante nas questões do concurso. E eu ouso dizer que talvez as questões dissertativas, né, são 2 questões dissertativas no concurso, possam contemplar essas questões das TDIC, que é essas tecnologias. Fala como o professor, então, aqui, nesse artigo, fala como o professor, como que o docente usa essas tecnologias da informação para trabalhar o currículo. Então, ele diz para nós que isso é uma nova forma de construir o conhecimento. Então, até 10 anos atrás, mais ou menos, essa tendência era muito nova, que foi quando eles escreveram, né, em 2012, e hoje já virou meio que uma obrigação, né? Virou natural o professor usar essas tecnologias. Então, aqui ele traz algumas ideias. E ele foca em quê, né? Qual é a ideia aqui? Produzir narrativas digitais. Então, ele traz aspectos teóricos, fala, né, sobre uma bibliografia que eles se fundamentaram, de como a tecnologia contribui para a educação. Depois, eles trazem a metodologia e a prática, mostram como isso acontece na sala de aula de fato. Então, eles dividem um texto aí em 3 partes. Esse artigo de 20 páginas, mais ou menos, é dividido em 3 partes. Então, primeiro, eles discutem o tema, fala como esse tema das tecnologias digitais é importante dentro da escola, dentro do currículo. Depois explica, né, que aqui eu acho que o novo para a grande maioria vai ser o que é narrativa digital, que é algo que não é muito comum, né? O letramento digital e como se usa essas narrativas digitais dentro da educação. Então, acho que o foco aqui desse artigo é essa parte 2, que é algo novo. As tecnologias digitais de informação e comunicação é um conceito que a gente, pela própria nomenclatura, a gente consegue deduzir, né? Mas esse conceito de narrativa digital é o que esse artigo traz de mais diferente, que é o mais importante da gente focar. E depois ele mostra, né, analisando como as narrativas digitais foram usadas em uma disciplina de pós-graduação. Então é o exemplo, né? O exemplo que os autores trazem para a gente é isso. Como o uso da narrativa digital impacta na construção de conhecimento. E aí eles fizeram essa prática em um curso de pós-graduação com os alunos. E também dá a sugestão da gente fazer isso com os nossos alunos em sala depois. Então, é sobre isso que o artigo trata, sobre como as TDIC impactam aí no currículo e na produção de narrativas digitais. Então, vamos entender melhor, né, o que é narrativa digital e como ela pode ser usada, que é o foco desse artigo aqui. Então, ele começa lá na introdução, trazendo exemplos, né, de como que a tecnologia é importante no mundo atual, como ela é relevante, o que ela trouxe de inovações, e fala que a educação, principalmente, lembrem que nunca se percam, né? Esse artigo é de 2012, então lembrem que tudo que eles falam aqui, o contexto é 2012. Às vezes tem algumas coisas que não cabem, e às vezes tem outras que cabem, né? Então, por exemplo, aqui, ele diz que a tecnologia na educação é pouco explorada, e isso ainda continua, porque ele faz uma comparação. Se a gente for ver os sistemas dos bancos, das empresas de administração, do serviço, no mercado de trabalho em geral, a tecnologia já ocupou um espaço muito grande. E na educação, ela foi ocupar espaço, de fato mesmo, né, depois da pandemia. Se não fosse a pandemia, talvez a gente não tinha tanto uso dela como a gente tem. Mas, comparado a outros setores da sociedade, a tecnologia ainda é pouco explorada. Então, o que eles colocam aqui, né? Qual que é a intenção? Potencializar, fazer com que isso seja usado, né? O desenvolvimento de web currículos. Esse termo aqui eu coloquei, né, em destaque, né, letras maiúsculas,
porque também eu acho que é um termo que pode aparecer em alguma questão para nós. Então, o que é web currículos, né? Pode causar confusão. É quando o currículo se junta com as mídias digitais. É isso, não tem nenhuma complicação. O nome às vezes dá mais interpretação. Porém, o que é um web currículo? Quando você associa o currículo escolar, você tem uma habilidade lá que você tem que trabalhar. Você usa ele atrelado a alguma mídia digital, a um PowerPoint, a um vídeo, a um site, pesquisa. Tudo isso você está fazendo uso de um web currículo. Você digitalizar, né, integrar a mídia com alguma habilidade que está lá no currículo que você tem que trabalhar. Então, ele fala que o artigo mostra que a intenção da educação é essa, de 2012 para frente, né, e agora ainda mais, trabalhar os currículos nessa versão digital. Ô, Laura, Sim, e a gente está vendo muito isso assim, em sala. Você está me ouvindo? sim, pode falar. A gente está vendo muito isso em sala de aula, né? Demais. Essa dinâmica, assim, né? Ainda mais quando você vê aqueles slides que mandaram para a gente aí, que às vezes nem Exato. cabe, e nem dá tempo da gente trabalhar o conteúdo de tanto que eles passam, mas esses slides já estão sendo enviados, né, para a escola, enviados Uhum. para os, Eles já estão mandando o né? formato digital, né? Não tem mais nada impresso, né? Na versão impressa não existe. Aham. E agora até o material é Isso em daí. slides. Você percebe que isso já está sendo implementado já, né? Sim, então a educação Esses... tá tentando, né, colocar essa questão do digital na escola. Uhum, com E certeza. aí, eu acho que essa tendência vai continuar, vai aumentar, né? Então, essa questão, por Uhum, exemplo, que a gente sofreu aí no conselho da sede, né, do diário digital. Se eles uhum. aprimorarem, né, o sistema, é uma ideia que veio para ficar. Eles não vão voltar atrás e trazer os diários de papel novamente. Então, tudo Sim, são os sim. passos para digitalizar a educação. É a intenção. É a Uhum. intenção federal, estadual, de todas as esferas. Embora tenha sido um sufoco na Sim, o quarta. problema é a plataforma não tem uma. Não roda bem, né? Se ela rodasse Aham, bem, ajudaria. aham. É mais organizado, mas esse é o problema. Então a gente tem que. Eles têm que pedir uma coisa que eles consigam dar o suporte. Ah, vou parar os erros 500, erro 500. 500 mil professores sofrendo. Eles têm que fazer isso, porque se fizer, tá tudo certo. Mas Aham, se eles pedem, eles precisam de dar um respaldo, né? Mas a tendência é essa, sim. gente. A BNCC fala muito disso também, o Carlos vai dar uma aula sobre BNCC, mas tem muito essa questão digital da mídia. Então, isso aí é uma tendência que eles querem implementar e estão implementando. Então, a gente, como professor, tem que tentar se preparar, né? E implementando isso aos poucos, que daqui a pouco vira uma regra, né? Não mais uma opção. E aí, então, ele fala aqui para a gente dessa questão do web currículo, que aí o professor tem que conseguir associar o currículo com as mídias. E aí ele fala que uma forma de fazer isso é pedir para os estudantes, né, ou dependente na formação de professores, produzir narrativas digitais. Então, a ideia dele é essa: é a produção de narrativas digitais como uma forma de usar a tecnologia em sala de aula. Então, o que seriam essas narrativas digitais? Não tem nada diferente do que o conceito já fala, gente. Então, narrativa digital é quando você usa as tecnologias de informação e comunicação, mais a produção das narrativas tradicionais. Então, narrativa, o que é uma narrativa, né? É quando você conta uma história. Sou da área de português, então estou resumindo aqui, né? Você conta uma história. Narrativa é isso. Como é uma narrativa digital? Você contar uma história que antes era oral ou escrita, usando um meio digital. É sobre isso que o artigo fala. Então, ele fala que a tecnologia pode ser usada em sala de aula, pode ser aprimorada, pedindo para que os estudantes produzam narrativas digitais. Por que, que ele diz que isso é importante? Ele informa que é uma nova forma de se construir conceitos e conhecimentos. Então, quando você produz uma narrativa digital, você torna o conhecimento mais significativo. E isso fica marcado no aluno, né? Fica marcado no estudante e faz a aprendizagem ser mais efetiva. Então, essa é a ideia aqui desse artigo em questão. Então, ele coloca para nós, depois que ele faz a introdução, o que seria a concepção de currículo. Então, tem uma discussão muito grande, né, sobre isso, o que é o currículo educacional, para que ele serve, e aí traz várias ideias. Então, ele diz aqui que a concepção de currículo tem vários significados, conforme vão passando os anos, o conceito vai mudando,
e ele se tornou um conceito polissêmico, né? Então, poli, muito, sêmico, sentidos. Então, tem muitos sentidos para a palavra currículo. Então, ele diz que na escola, isso a gente bem sabe, temos uma dualidade, né? A gente tem o currículo das intenções e o currículo da realidade. Então, a gente tem tanto o currículo oficial como o currículo real. Então, o currículo oficial é aquilo que está postulado nas competências, nas habilidades que a gente conhece, que a gente vê, que a gente tem que copiar e colar várias vezes para colocar nos planos de aula. E o real é aquilo que, de fato, a gente consegue executar com os alunos. Então, esses papéis, né, esses documentos, eles são a parte oficial. Às vezes são bem utópicas, então tem coisas lá que não é possível. Pode ser porque a própria escola não, o próprio sistema, não uma escola em si, né, mas o Estado, a federação no geral, não fornece os subsídios necessários. Então, uma forma de se usar, por exemplo, a habilidade lá pediu para que os alunos façam pesquisas para serem mais autônomos, mas a escola não tem uma internet que suporte as pesquisas dos alunos. Aí entra no currículo real. Ele fala que o currículo tem essa dualidade. Tem o oficial e tem o real. Então, essas várias concepções, né, vão além da concepção pedagógica. Diz que o currículo serve para transmitir informações. Então, isso é um fato. O currículo ele vai ser um parâmetro para o trabalho do professor e mostra aí que ele é polissêmico, que a gente tem que saber bem como que vai conseguir fazer esse oficial virar real, porque eles não são iguais. E aí o currículo também, ainda mais hoje, né, atualmente, 2012 para frente, ele propõe muito a questão de ir além do espaço escolar, como conhecimento, né? Então, o conhecimento ele não é só da escola, a gente tem que valorizar o conhecimento que o aluno tem de vida, o conhecimento que o aluno tem da sociedade, da família, e fazer o que a gente passa na escola seja significativo para o contexto dele. Então, é uma tendência também que é muito forte. E, inclusive, nas aulas, né, que vocês, não sei quem já gravou, que a gente vai falar sobre isso em outras aulas, mas a videoaula, né, se vocês olharem os temas que cada área tem que trabalhar, são temas que você consegue bem integrar aquela habilidade com uma coisa significativa para o contexto do estudante. Então, é outra proposta que conversa bem com a cara do concurso aí. E aí depois ele traz esse conceito aí de narrativa. Já que a ideia aqui é fazer narrativas digitais, ele explica o que é a narrativa, né? Então a narrativa é um meio de usar a linguagem para contar, né, reconstruir a experiência histórica e a experiência social. E aí essa ideia aí é do Vygotsky. Então na narrativa você reconstrói a sua experiência, você conta ela de novo e às vezes tem um novo olhar sobre aquilo que foi vivenciado. Então, de acordo com essa visão do Vygotsky, a narrativa, né, o ato de narrar, ele tem um valor educacional importante. Por que é importante o aluno saber construir uma narrativa? Independente se é uma matéria de português, uma narrativa em qualquer matéria, em qualquer área do conhecimento. Porque a narrativa ajuda, né, o estudante a organizar a experiência de vida dele, investiga o conhecimento que ele tem e auxilia a construir mais conhecimento. Então, quando o aluno conta uma história, ele não pode ser ilógico, né? E tem que ter uma lógica, uma coerência. E aí, tendo essa lógica e essa coerência, ele consegue organizar melhor o seu próprio procedimento de aprendizagem. Então, por isso que a narrativa aqui é importante para todos. E é por isso que esse texto aqui, ele não é da bibliografia de português, por exemplo. Ah, tá falando de narrativa, isso aí é para o professor de português. Não, ele está na bibliografia geral, porque diz que o narrar é importante para qualquer área do conhecimento, porque ajuda a organizar os pensamentos. Aqui temos uns exemplos na página 8, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui, esse é o artigo, para vocês verem a estrutura dele, né? O texto fonte, né? O texto base. Eu falei para vocês 26 páginas. As 3 últimas, mais ou menos, são de referências, então é um texto que não é muito longo, mas toda a linha dele tem uma informação significativa. E aí o exemplo está aqui na página 8. Aqui já grifei para vocês. Então, aqui traz um exemplo de como essa narrativa digital pode ser usada, né, fora do português, por exemplo. Então, isso aqui está grifado. Ó. As narrativas têm sido também empregadas nas atividades relacionadas, por exemplo, né, principalmente ao ensino de ciências. Então, os professores de ciências também conseguem abordar bem a questão da narrativa dentro das competências da matéria. Por quê? De acordo com Leal e Gouveia, por exemplo, o ensino de ciências articula a narrativa, mito, ciência e tecnologia para trabalhar a alfabetização científica, integrando o ensino formal, não formal e a divulgação científica. Então, olha o exemplo que ela trouxe aqui. Ó. Palear e Bis, né, outra referência, usaram narrativas por meio de imagens para que os alunos de um sexto ano, né, que sexta série,
pudessem imaginar a ilha de Marajó. Defendem, então, que a narrativa oferece potencial para fomentar laços fortes entre as experiências dos alunos e a compreensão sobre os conceitos envolvidos nessas experiências. Então, aqui dentro do ensino de ciências, foi solicitado pelo professor, né, que os alunos imaginassem e descrevessem, e narrassem como seria na cabeça deles a ilha de Marajó. Então, não é uma habilidade da língua portuguesa especificadamente, e faz com que o aluno desenvolva essa habilidade de narrar. Então, ele mostra aqui com exemplos que o narrar é importante em qualquer área do conhecimento, inclusive no ensino de ciências. Ele define também que narrativa é uma janela na mente do aprendiz. Essa palavra janela apareceu incontáveis vezes nesse artigo e também vai aparecer no outro artigo que a gente vai trabalhar. Então, o que seria essa janela na mente? É uma forma que a gente tem como, né, investigar o que o aluno está pensando. Então, janela na mente, quando aparecer essa palavra janela na mente, é como o professor consegue ver o que o aluno pensa. É através da narrativa. Então, muitas vezes o aluno não se expressa, né, ou ele faz uma narrativa oralmente, e você consegue ver o que ele pensa, ver o que ele sabe, ver o que ele não sabe, através dessa janela na mente. Então, quando o aluno escreve, você consegue avaliar ele de uma forma diferente, uma forma mais profunda. E aí, essa questão da narrativa digital é fazer o quê, né? Transpor o convencional, que é escrita no papel, né, ou contar, para o digital. E aí isso se chama, né, é uma metodologia da hipermodalidade, da hipermídia ou dos hiperlinks. Então é quando você mistura, né, diferentes linguagens, tanto a linguagem verbal ali da escrita, da fala, para uma modalidade digital. Então é essa mistura, essa integração. Inclusive, né, o nome está lá, integração. Dentro, a primeira palavra que define esse artigo é integração. Então eles querem integrar o quê? As narrativas convencionais com o meio digital. Essa é a intenção, esse é o propósito desse artigo. E aí, como que a narrativa digital se aplica, né? Então, o formato digital permitiu a unificação de formatos. Isso aí é o máximo, né? Porque quando você faz um texto escrito, o máximo que você consegue é colocar palavras e um desenho, ou uma imagem, um recorte. No meio digital, você consegue unificar vários formatos. Você consegue colocar as palavras através de um texto, você consegue colocar uma imagem, que muitas vezes é mais realista que um desenho, você consegue colocar som, vídeo, tudo isso dentro de um texto só. Então, o único dispositivo, né, um notebook, um celular, por exemplo, permite que o aluno trabalhe com todas essas ferramentas. Então, quando começou a surgir essa ideia de se usar o celular na sala de aula, usar o computador, usar o notebook como ferramenta de estudo, os recursos digitais tomaram espaço e a linguagem mudou. Então, a linguagem ficou mais dinâmica. E aí é onde a gente tem que conseguir conversar com esse aluno dinâmico. Porque qual que é o nosso grande desafio, né? Principalmente alunos aí do ensino médio e tudo mais. Eles são numa geração dinâmica, uma geração imediatista, instantânea, e uma aula tradicional é um desafio para a gente, para eles, né? Então, quando a gente precisa de passar um conceito e vai pela exposição, a sala se rebela, os alunos não têm foco, né? Ou mexe no celular, ou conversa, e também a gente não atinge o nosso objetivo de transmitir aquele conceito. Então, quanto mais você associa esses diferentes tipos de linguagem na aula, mais eles vão se interessar. Então, essas facilidades aí que as tecnologias da informação e da comunicação oferecem para o professor, altera a forma das narrativas digitais. E aí, então, a gente tem que fazer elas, colocar elas em prática, né? Essas narrativas digitais, elas são conhecidas também, né, no inglês como storytelling. Então, storytelling, narrativa digital é a mesma coisa, você contar uma história usando um mecanismo digital. E aí ela permite o quê? Que o aluno passe pelo processo de imersão, de agência e de transformação. Então, o aluno, ele se imerge, né? Ele entra naquele mundo ali, naquela proposta, ele se torna agente daquela atividade e transforma o conhecimento em algo mais significativo. Então, a todo momento, os autores aqui desse artigo afirmam a importância da narrativa digital para usar esses web currículos dentro da sala de aula. Então, é isso que ele vem trazer para nós. E aí vem outro conceito, né? Que aí vai trabalhar com outro livro que eu vou trabalhar com vocês, que é os multiletramentos, que é o conceito de letramento digital. Então, a gente conhece o conceito de letramento, né? Normal. O que é o letramento normal? É quando o aluno se apropria da leitura escrita para exercer a cidadania. Então, é quando ele lê aquilo, lê um texto, entende e consegue fazer uso dele na vida. É isso. É diferente de alfabetização.
Isso é um conceito também que está muito em alta, né? Vem de tempos, né? Então, um aluno alfabetizado é aquele que decodifica, consegue juntar as letras, formar sílabas e entendeu, conseguiu ler aquela palavra. O letramento é quando o aluno ou estudante, a pessoa, compreende, apreende o que o texto está dizendo. E aí, dentro disso tudo, de alfabetização, de letramento, ainda tem um conceito de letramento digital, que é o que importa aqui, né? Então, é o aluno saber usar, entender e tornar significativos os recursos digitais. E aí é um problema também para nós. Por quê? A gente diz, né? A gente já viu isso em sala de aula. Ah, eu vou trabalhar a tecnologia com os meus alunos, para eles não ser fichinha, eles são da geração da tecnologia, eles nasceram na era digital. Muitas vezes o que eles sabem é navegar no TikTok, nas redes sociais. E só isso. E isso não basta para ele ser letrado, né? Ele tem que saber fazer uso daquilo que ele lê, numa notícia que ele viu no Facebook, numa postagem que ele viu no Instagram e associar aquilo com uma forma significativa. Saber formatar um texto no Word, montar um PowerPoint, fazer um vídeo no Canva, tudo isso é ter um aluno letrado digitalmente. Então, a gente tem esse desafio. Mesmo que muitos todos os nossos alunos sejam dessa era digital, muitos deles não são letrados ainda. Eles têm um conhecimento muito raso da tecnologia. E aí E isso é até, um desafio. ô, Laura, e Sim. até para pesquisar também, né? Uhum. Tipo assim, eles manjam toda dessa tecnologia, mas quando você pede para pesquisar algo, Não sai nada. é difícil, né? Eles digita lá no Google, pega a primeira coisa que aparece, copia assim, Wikipédia, e é isso. exatamente. E é isso. E aí a gente tem esse desafio agora, né? Esse mais moderno ainda, que é das inteligências artificiais. Então, não sei se todo mundo já ouviu falar do chat GPT, né? Que ele é uma das inteligências artificiais que estão dominando aí hoje em dia, que tudo que você pergunta, ele responde. Mas basta eu perguntar, eu tenho que saber como perguntar. Tenho que saber dar os comandos. E muitos alunos não sabem. Então, eu já tive alunos na escola particular que tentaram usaram né, o chat GPT em trabalhos e o chat GPT errou. Por quê? Porque o aluno não soube formular a pergunta corretamente. Então, isso é a falta do letramento digital, né? Isso eles precisam aprender cada vez mais. E é uma das nossas funções, né? Vai ser mais um trabalho para nós. Então, essa questão do letramento é muito importante para os estudantes saberem. E aí, quando você tem aí o seu aluno letrado, né, já dentro desse assunto, você conseguindo fazer com que ele use bem as ferramentas digitais, aí vem o uso das narrativas digitais na educação. Então, por que ele é importante, né? Ele é importante tanto na formação de professores, então os professores também, nas graduações, pós-graduações, nas especializações que temos hoje, podem fazer uso das narrativas digitais, e o professor também desenvolve o currículo através dela. Essas narrativas digitais, o que elas proporcionam? Elas aumentam muito a motivação dos alunos, porque eles se sentem mais agentes do processo, e quando eles veem tudo aquilo diante dos olhos deles, acham aquilo mais significativo, né? A tecnologia chama mais atenção, e eles passam a ter mais voz e poder para expressar suas ideias através dessas narrativas digitais. Então, é uma forma do aluno ser agente, né? Ser autônomo. A temática da narrativa também ela é versátil, então, como eu mostrei para vocês, pode ser no ensino de ciências, igual está lá no artigo, né? Pode ser no de português, que é muito comum a gente pedir, né? Principalmente lá no oitavo, sexto, sétimo ano, pedir para fazer a narrativa, né? Aqui a narrativa digital pode ser explorada, mas não só. Podemos usar em diferentes áreas do conhecimento. E ela pode ser explorada em vários níveis também, então, desde o fundamental até o ensino superior. E aí, o exemplo aqui que ele traz para nós é o uso da narrativa digital na formação de professores, tá? Então, esse artigo, ele usou a narrativa digital num curso de pós-graduação. Então, não foi com alunos da educação básica, foi com alunos da educação superior, em um curso de pós-graduação. E aí ele mostra ali, né, que os recursos semióticos utilizados, o que é semiótico? São diferentes signos, né? Semiótica é uma ciência que estuda os signos linguísticos. Então, esses diferentes signos, como, por exemplo, a imagem, a música e o som, né, eles são recebidos por 77% dos pós-graduandos, né, que fizeram parte desse artigo, como facilitadores na construção de mensagens. Então, quando um texto, né, um determinado conteúdo, ele é trabalhado não só com textos, mas com textos, imagem, música, som, vídeo, ele se torna mais significativo. E tudo isso funciona novamente como uma janela na mente do aprendiz, porque você consegue ver aquilo que ele está precisando melhorar ou aquilo que ele já tem domínio. Aí na página 14 aqui e 15,
tem mais um exemplo de como essa narrativa digital foi usada por cursos de pós-graduação. Então, aqui, ó. Então, durante 8 semanas, os professores desse curso de pós-graduação estudaram questões teóricas sobre como produzir uma narrativa digital, como transmitir e perceber mensagens, verbos visuais. Criaram um fotoblog, né? Fotolog, que é foto e blog individual, com fotos originais manipuladas utilizando o software Photoshop. Produziram uma trilha visual usando o software Movie Maker e registraram episódios de podcast com o uso do software Audacity para criar uma faixa de áudio, misturando voz e fundo sonoro. Então, aqui a proposta era, lá no curso de pós-graduação, os alunos tinham que contar, a primeira proposta era os alunos contar como era, quem eles eram, né? Se apresentar através de uma narrativa digital. Então, foram esses os recursos utilizados, como eles apresentaram. Não contou lá numa folha, né? Contou, meu nome é tal, tenho tantos anos, sou formado em tal curso, dou aula em tal lugar. Não, essa apresentação foi através de uma narrativa digital. Então, usaram Photoblog, Photoshop, Movie Maker e podcast no final. Então, tudo isso é uma construção de narrativa digital. Então, ela aborda muitas ferramentas diversas. E aí ela ajuda, né? Porque o conhecimento se torna mais significativo. E isso aí é uma constatação, é um fato. 77% dos participantes acharam que dessa forma a mensagem é transmitida de forma mais eficiente. Então, é um fato que o artigo traz. E aí também, aí aqui deixa bem claro, né, como que foi essa experiência. Então, eles analisaram aí o curso, né, de mestrado de 12 alunos de uma disciplina chamada Tecnologia e Currículo, Fundamentos, Políticas, Práticas e Processos de Gestão. Então, esse artigo nasceu, né, dessa experiência com esses 12 alunos de pós-graduação. Esse curso foi oferecido no segundo semestre de 2012 pela linha de pesquisa de novas tecnologias no programa, né, de pós-graduação da PUC. Então, quem fez parte, né, foi o pessoal lá de pós-graduação de 2012 lá da PUC. E qual que era o intuito, né? Usar diversas ferramentas e interfaces. Essas ferramentas aqui vocês vão ver que estavam em alta em 2012, né? Então, PowerPoint, Word, que até hoje a gente usa muito, mas o blog, o Prezi, que é uma ferramenta de fazer slide, o Fotolog, o Flash, que é de vídeo, é uma coisa que hoje a gente já mudou por outros nomes, né? O Canva, por exemplo, hoje seria muito utilizado nessa proposta, mas na época eram esses. Então, os alunos lá poderiam escolher qualquer um desses recursos, ou utilizar mais de um, e acessar também, né, as TDIC por dispositivos fixos ou móveis, né? Então, tanto celular, o notebook ou o computador de mesa mesmo. E aí eles tinham que fazer as atividades propostas pelos professores utilizando esses recursos aí. Então, aqui tem os exemplos, ó. No âmbito desse estudo, na página 18, analisamos as narrativas digitais de 2 alunos da pós-graduação, denominados V e A, as quais foram produzidas nas atividades iniciais da disciplina, onde cada aluno poderia narrar sua história, como chegou à disciplina, que perguntas lhe interessavam sobre o tema proposto para estudos e os conhecimentos que tinham sobre integração de tecnologias com o currículo. Então, a ideia foi essa, né? Eu falei para vocês. A primeira proposta desse curso de pós-graduação foi o que os alunos se apresentassem utilizando a metodologia digital. Depois, cada aluno selecionou um dos temas relacionados com a proposta do curso, né? Fundamentos, políticas, práticas, processo. Buscou referência, desenvolveu leituras, estabeleceu articulação entre tudo que eles aprenderam e apresentaram sua proposta. Então, contar narrativas digitais, então, é isso. A gente já faz isso. Os alunos também já podem ter feito em alguma proposta de atividade de vocês, a gente só não tinha conhecimento que era esse nome. Então, narrativa digital é isso, é você contar uma história, pode ser a sua história, pode ser a história de alguma coisa, explicar algo utilizando diversas ferramentas digitais. Então, PowerPoint, Word, Slide, tudo isso é uma ferramenta digital. Então, isso que é a proposta dessa ideia aqui, né, desse artigo. É como que a gente desenvolve currículo utilizando a tecnologia. E uma das propostas é o uso de narrativas digitais, tá? Então, aqui o foco são as narrativas digitais. Existem muitos outros, a gente vai ver outro exemplo no outro artigo. Então, aí o texto concluiu que, né, analisando todo esse processo, ficou confirmado que as TDIC, as tecnologias de informação
e comunicação, elas contribuem para a depuração de conceitos, ou seja, o aluno, quando ele tem contato com essas tecnologias, ele aprende melhor. E os alunos também trazem mais o conhecimento para o seu universo, as experiências, as histórias, os desejos, os valores de vida, a formação, tudo isso fica mais significativo. Então, quais são os pontos positivos aqui, né? O conhecimento é mais significativo, o aluno se envolve mais e ele estimula mais também a criatividade. Porque esse processo de hipermídia, quando ele pode usar dentro de uma mesma atividade imagem, som e música, é muito mais significativo para ele. Então, ele utiliza muito mais habilidades de uma vez só. E aí isso faz com que o trabalho fique mais significativo, certo? Aí aqui para a gente finalizar esse artigo, eu vou mostrar para vocês as referências desse artigo aqui. Porque temos referências aqui que são referências conhecidas, né? Que podem ser referências de outros textos que a gente tem aqui ler também, ou textos que fundamentem aí as ideias. Então, aqui, o Paulo Freire, né? É um estudioso ímpar, né, nesse conceito de autonomia do estudante, e ele foi utilizado aqui como referência. Temos também Arrojo, se eu não, né, tá mais para baixo. Arrojo é um texto que a gente vai trabalhar ele, que está na bibliografia também. Aqui, ó. Arrojo, Letramentos Múltiplos, Escola e Inclusão Social. Então, a Arrojo é autora de outro texto que está na bibliografia geral do concurso também. Então, por que eu estou mostrando a bibliografia? Para vocês verem que esses textos, eles todos conversam entre si. Todos têm um pontinho de conexão. Então, o concurso já está mostrando muito bem a sua cara na própria bibliografia. Então, ele vai focar muito nessa questão do aluno ser o protagonista, do professor dar espaço para o aluno construir o seu próprio conhecimento, das metodologias ativas, que a gente vai falar sobre elas agora, que é o próximo livro, o próximo artigo, e como isso é significante para a educação atual, certo? Então, esse artigo aí foi isso. É sobre você desenvolver o currículo utilizando narrativas digitais, tá? Então, mostra como a tecnologia é importante para construir um conhecimento mais sólido, mais significativo. E as narrativas digitais é uma das formas que o professor pode explorar o uso das TDIC, certo? Alguma dúvida, algum apontamento, alguma observação, algum compartilhar uma experiência que já usou alguma tecnologia digital em sala e deu certo? Ou podemos continuar? Podemos? Então, vamos lá. Então, esse foi o texto 1. Como eu disse para vocês, ia ser mais rápido, né? Objetivo, porque é um texto bem claro no que ele quer dizer. E não... são ideias, né? Então, ele traz uma ideia, certo? E aí, o texto 13 segue no mesmo esquema. É outra ideia de como se pode usar a tecnologia. Só que aqui, o foco não é a tecnologia em si, é a metodologia ativa, certo? Então, tem essa diferença. O texto 1, o foco é como eu uso a tecnologia de informação e comunicação para desenvolver o currículo. O texto 13, o foco dele não é esse. O foco dele é como eu uso a metodologia ativa. Ele traz um exemplo de metodologia ativa, um exemplo que eu nunca tinha visto, achei muito diferente, interessante, mas bem complicado de se executar. Então, esse texto 13, ele é um artigo também, um artigo de 20 páginas. Ele está dentro de um livro, certo? Então, esse artigo, ele é o capítulo 10 desse livro aqui, ó. Metodologias ativas para uma educação inovadora. Uma abordagem teórico-prática. Então, esse artigo aqui, ele saiu desse livro, que os organizadores são a Lilian Bakhti e o José Mohan. Mohan é o cara das metodologias ativas, então ele foi um dos organizadores, também tem um artigo dentro desse livro. E qual que foi a ideia aqui dos autores, né? Eles reuniram 10 artigos sobre como se pode usar as metodologias ativas. Então, cada um traz um exemplo. Então, é um livro que é interessante a gente ler ele na íntegra, né? Mas por conta do nosso tempo, a gente vai focar no que a bibliografia pediu, que é o capítulo 10. Então, trouxe também um pouquinho sobre os autores, porque, como eu disse para vocês, às vezes a gente, na hora ali daquele tanto de questão, se a gente lembrar o nome da autora, a gente já associa qual é o assunto que ela tratou, né? Então, a Lilian, ela é doutora, né, em psicologia escolar, mestre em educação e pedagoga.
Ela atuou por mais de 28 anos na educação básica como professora e coordenadora, então ela tem experiência de sala de aula. E aí ela focou aí, né, no ensino acadêmico na parte de didática e tecnologias. Então o foco dela é trabalhar com essa questão da tecnologia e da metodologia ativa, certo? Então ela organizou livros que falam sobre isso, né, ensino híbrido, metodologia ativa, psicopedagogia, e ela também faz formação de professores, né, palestras, oficinas e cursos para o professor conseguir desenvolver melhor essa questão das metodologias ativas. Então, esse aí é o foco da organizadora Lilian, né? E o Mohan, que trabalha muito com isso, ele trabalhou aí como professor das novas tecnologias na Universidade de São Paulo, na USP. Ele é formado em filosofia, né? Tem mestrado, doutorado em ciências da comunicação. E o foco dele é falar de metodologias ativas e modelos híbridos. Então, vejam que os dois partilham da mesma ideia, da importância das metodologias ativas. Então, o que é metodologia ativa, que a gente tanto ouve falar? É colocar o aluno como centro, o aluno virar estudante. Então, o aluno deixar de ser passivo, de só receber informações e também construir o seu próprio conhecimento, né? Fazer parte de um processo significativo de aprendizagem. E aí é o nosso desafio permitir que isso aconteça em sala de aula. Então, o que eles fazem aqui, né, nesse livro? Na introdução do livro, não do artigo. Então, eles dizem que a ideia para elaborar esse livro partiu de uma demanda dos próprios professores e gestores que procuraram os dois, porque sabiam do conhecimento deles sobre o assunto, né, para transformar as aulas em experiências vivas de aprendizagem. Então, o que isso significa, né? O professor queria inovar, não sabia como, né? Então, queriam aulas que motivassem os alunos e os tornassem mais criativos, empreendedores e protagonistas. Essas 3 palavras aqui são importantíssimas, porque elas revelam a essência do artigo. Então, tornar o aluno criativo, empreendedor e protagonista. Então, agente do próprio conhecimento, né? Autônomo. E um dos caminhos para isso é o quê? É a metodologia ativa com o apoio da tecnologia digital. Então, vejam que os 2 artigos conversam muito entre si. A diferença é que o foco do primeiro é mais nas tecnologias digitais e o foco desse aqui é mais as metodologias ativas. Mas um conversa com o outro, porque uma bela forma de você deixar o seu aluno ser protagonista é usando as tecnologias. Então, o que esse livro faz, né? Eu mostrei a capa para vocês no slide anterior. Ele reúne 10 artigos que falam sobre isso, sobre metodologia ativa e tecnologia, e é como se fosse um banco de ideias para você ter da onde tirar as práticas pedagógicas e aplicar as metodologias ativas em sala de aula. Então, você fala, eu queria muito trabalhar a metodologia ativa na minha aula. Esse livro você pode procurar um artigo dentro dele que talvez converse com a sua área de conhecimento, né? Às vezes é adaptável para você colocar aquilo em prática. Então, essa é a ideia, essa é a proposta do livro, certo? Então, o artigo em questão que a bibliografia pediu para ser estudada é esse, é o capítulo 10 desse livro. O artigo se chama Metodologias Ativas de Aprendizagem, Elaboração de Roteiros de Estudos em Salas Sem Paredes. Tá? Então, ele vai explicar para a gente o que é essa ideia de roteiro de estudo e como que funciona essa sala sem parede. Aqui está entre aspas, mas já dando um spoiler para vocês, é literalmente sala sem parede mesmo. Vocês vão ver como que isso acontece. Então, é uma forma de metodologia ativa, uma forma que a metodologia ativa foi aplicada e que funcionou, né? E que deu certo na escola em questão, que foi analisada nesse artigo. Então, aqui a gente tem 4 autoras nesse artigo, né? A Célia Maria Piva Cabral Sena, Sara Papa de Moraes, Daniela Zanerato Rosa e Amélia Rabal Fernandes. Então, foram 4 mulheres que organizaram, né, que escreveram esse artigo, que foi organizado no livro da Lilian e do Mohan. Então, elas que criaram, né, participaram ali de todo o processo do que é explicado no artigo, tá? Então, como o artigo primeiro, esse também, o artigo 13, começa no mesmo esquema. Ele primeiro conceitualiza essa questão, o que é metodologia ativa, por que a metodologia ativa é importante, para depois ela explicar um exemplo. Então, as autoras dizem para a gente que o ensino do século XXI ele é diferente da educação do passado, e a escola, dentro desse contexto de inovação, tem que abrir, né? Muitas já abriram, mas precisa abrir suas portas e estabelecer vínculos com as famílias e a comunidade escolar. Então já mostra, né, como a família, como o entorno do estudante é importante para ele ter conhecimento. E isso a gente já sabe, né?
Um aluno que tem uma família estruturada, conhecimento estruturado, ele se desenvolve muito melhor do que um aluno sem estrutura. Então, isso mostra as claras, né? Todo mundo tem um exemplo de aluno assim. Então, elas enfatizam a importância da família e da comunidade dentro dos estudos. E ele diz também que, nesse contexto, a escola precisa transformar informação em conhecimento. Isso aqui também é importante. Então, transformar informação, o que é informação? Qualquer coisa, nesse contexto, em conhecimento. O que é conhecimento? Uma coisa que o aluno se interesse. Ou seja, o conhecimento tem que ser algo significativo. Então, os estudantes eles precisam aprender o que vivenciam. Então, os conteúdos trabalhados nas escolas precisam se atrelar mais àquilo que o aluno precisa para a vida, para a sociedade, para ser um cidadão. Essa é a ideia aqui, essa é a proposta. Essa metodologia ativa, qual que é o objetivo da metodologia ativa que elas trazem aqui? É que o aluno seja o protagonista, seja o agente do conhecimento. Que o conhecimento para ele seja significativo, certo? Então, aqui vem o foco desse artigo, né? Que é o que vem de mais de diferente, que eu nunca tinha ouvido falar. Se alguém já ouviu falar, se manifeste aí, porque eu não conhecia. É uma metodologia chamada roteiro de estudos. Então, é uma forma de metodologia ativa e ela se chama roteiro de estudos. Como que ela funciona? Ela foi aplicada, né? Aplicada numa escola chamada Escola Municipal de Ensino Fundamental Presidente Campos Sales. E é uma proposta pedagógica dessa escola. Essa escola funciona assim. Eles estudam por roteiros de estudo. Qual que é o intuito desse roteiro de estudos, né? O primeiro é ser contra o modelo tradicional. Então, já quebrar aquela ideia do tradicional, do professor, como todo conhecimento vem do professor e o aluno só recebe. Então, eles querem quebrar essa ideia e colocar o aluno, então, como agente do processo, o aluno autônomo. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu falei isso, quantas vezes eu li isso. Então, isso é uma coisa que a gente não pode se esquecer. O aluno tem que ser autônomo. E aí, como que ele faz isso, né? Usando as tecnologias para desenvolver o seu objetivo pedagógico. E o objetivo pedagógico, ele tem que ser um problema que o aluno precisa resolver. Então, uma coisa que ele não sabe, ele tem que conhecer. Isso seria um objetivo pedagógico. Então, esse roteiro de estudos é uma metodologia ativa para o estudante ser o agente, ser autônomo e ter uma educação mais significativa, certo? Então, esse ensino por roteiros, ele considera, né, o conhecimento de uma forma contextualizada e lógica. Então, ele foca ali em coisas que o aluno precisa saber para ter uma vida em sociedade. O PPP, Projeto Pedagógico Político da Escola, dessa escola em questão, vem sendo construído, né, a partir de uma integração com a comunidade. Então, a escola mudou totalmente o seu projeto e aliou ele ali com a comunidade escolar. Então, esse projeto começou quando, né? Em 1995, então, alguns anos atrás, né? Então, a ideia surgiu em 1995 e em 2004 que os educadores conseguiram colocar isso da escola de uma forma bem sucinta. Depois, isso foi se aprimorando. Então, o primeiro passo nessa escola foi em 2004 para mudar a metodologia da escola e depois essa metodologia foi se aprimorando. E aí, de onde eles tiraram essa ideia, né, desse ensino por roteiros? Eles se inspiraram muito na Escola da Ponte, que tem uma filosofia, né, preceitos, né, que seguem essas três palavrinhas aqui. Escola da Ponte visa a autonomia, a responsabilidade e a solidariedade. Então, esse é o foco da Escola da Ponte. E aí, eles trouxeram essa Escola da Ponte com mais dois objetivos: que tudo passa pela educação e a escola tem que ser um centro de liderança na comunidade. Então, pautados no princípio de autonomia, responsabilidade, solidariedade, que tudo passa pela educação e a escola como centro de liderança na comunidade, que surgiu essa ideia do ensino por roteiros. Então, uma ideia que foi aplicada nessa escola aqui, na Escola Presidente Campos Sales, certo? Se eu não me engano aqui, ela fica no estado de São Paulo, né? A cidade, se eu não me engano, é Presidente Prudente, algo assim, mas depois eu confirmo ali no artigo, certo? Então, como que foi o processo lá? Em 2006, eles iniciaram... Então, em 2004, eles tiveram a ideia, né? Em 2006, eles iniciaram o processo para aplicar, de fato, esse estudo por roteiros. E em 2007, de fato, aí literalmente, lembra que eu falei para vocês lá no título? Eles derrubaram as paredes da sala de aula dessa escola. Então, não existe sala de aula nessa escola. O que existe lá? 4 salões. É isso que existe. Tem 4 salões na escola e no entorno da escola também tem um centro de convivência educativa e cultural, que os alunos também usam. Então, como a escola funciona? Não é em sala igual a gente vê lá, que tem 10 salas em uma escola, lá só tem 4 salões. Cada salão
dividido, né, por estudantes por séries parecidas, séries próximas. Então, por exemplo, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, supondo que fossem 3. Mais ou menos assim. E cada salão tem 100 alunos. Então, os alunos estudam em grupo de... Dentro de um salão tem 100 alunos. Então, junta mais ou menos 3 salas, por exemplo, 3 sextos anos e coloca no salão 1. E aí dá ali mais ou menos 100 alunos por salão. E aí no salão eles escolhem ali, né? Não deixa claro se é o aluno que escolhe o seu grupo ou se é o professor. Isso não deixa claro, mas pela proposta eu acredito que é o próprio estudante que escolha, né? Às vezes o professor vai fazer uma adaptação a outra. Então, nesse salão, os alunos se dividem em 4 grupinhos. Um grupinho de 4 estudantes, tá? Então, imagina lá, um salãozão. Temos 4 salões na escola. Cada salão tem 100 alunos. E dentro desses 100 alunos, a gente tem subgrupos de 4 estudantes. Certo? Então, eles sempre vão fazer as atividades em grupos de 4 pessoas. E aí, cada 3 professores ficam responsáveis por um salão. Certo? Então, parece, confuso, é abstrato, porque eu nunca tinha visto algo parecido, mas é uma metodologia ativa que foi aplicada nessa escola. Então, 3 professores responsáveis por esses 100 alunos, e aí cada 4 estudantes formam um grupo. Então, são subgrupos dentro do salão, tá? E aí os professores também não informou no artigo se eles são, como são as áreas, mas pelo que eu entendi, são áreas diferentes, áreas iguais, isso não é levado em consideração. E aí, como eles fazem para estudar nesses 4 salões, né? Eles se reúnem em assembleias, então, uma reunião ali democrática, e aí eles votam os temas que eles querem estudar. Eles estudam por roteiro. E aí vocês vão ver que tem vários tipos de roteiro. Esses temas, né, eles são sugeridos pelos professores e eles têm que, né, obrigatoriamente estar atrelados aos PCNs, que é os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, tem que trabalhar, por exemplo, narrativa, crônica, conto, tem que trabalhar função, tem que trabalhar expressão algébrica, precisa trabalhar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, aí os alunos vão escolher alguns assuntos desses para trabalhar naquele determinado período. E também há nesses salões, né, oficinas. Então, fora do estudo, tem oficinas de outros assuntos, culinária, por exemplo, comissões e repúblicas, que se assemelham ao Grêmio Estudantil. Então, tem alunos que representam ali o todo. E esses roteiros também permitem avaliação. Então, a avaliação é por roteiro, não é por bimestre, igual a gente é acostumado. Cada final de roteiro tem uma avaliação e essa avaliação ela é processual, ela não é qualitativa, não é por nota, não usa quantidade, né? Não é 0 a 10. Ela vê o processo do estudante dentro daquele roteiro e avalia. Não ficou claro também se os alunos têm boletim, né? Igual a gente conhece. Não deixou ali transparecer como que o aluno é aprovado ou reprovado de ano. Só diz, né, dentro do artigo que o aluno é avaliado no processo do roteiro. E aí, como que pode ser, né? Aqui que é a explicação mesmo. Esses roteiros, a primeira coisa, eles são diferentes de uma sequência didática, de um plano de aula, porque quem escolheu o tema aqui é o estudante. Num plano de aula ou numa sequência didática, né, quem escolhe o tema é o professor. E o roteiro também, né, diz lá que ele respeita os diferentes ritmos de estudo. Então, um grupo, né, pode terminar o roteiro em um tempo e o outro grupo em um tempo diferente, demorar mais ou menos. Então, cada grupo tem o seu tempo. E aí tem os 4 tipos, né, de roteiros. Eles podem ser integrados. O que é isso? São das áreas do conhecimento. Então, os roteiros integrados, eles vão trabalhar o conteúdo de português, matemática, história, geografia, ciências, entre outros. Temos os integrados intermediários, que são os temas também dessas áreas do conhecimento, mas são lá do comecinho, que são para alfabetização, que é uma escola de ensino fundamental, né? Tem os de avanço, que aí, conforme o aluno vai indo para o sexto, sétimo ano, ele vai fazer isso de avanço. E tem os temáticos, que ele vai fugir um pouco dos PCNs, dos parâmetros, né? Ele vai trabalhar temas que os alunos realmente querem. Por exemplo, questões sociais e políticas. Então, aconteceu algum caso ali na escola de homofobia. Então, eles vão trabalhar um roteiro sobre homofobia, para os alunos terem conhecimento desse tema e mudarem a postura, né? E melhorarem a postura. Então, esses são os tipos de roteiro, certo? Integrados intermediários, de avanço e temáticos. Cada um segue o seu esquema, tá? Cada um tem aí o seu esquema. Primeiro, o integrado, ele é das áreas. O intermediário é para quem está na alfabetização. O de avanço, conforme o aluno vai aprendendo. E o temático, o nome já diz, né? Por tema. Então, não segue o PCN. E aí, eles trabalham por roteiro. Então, eles não trabalham por habilidade, por competência, por exemplo. Eles trabalham por roteiro, certo? E aí,
Então, lá em 2009, 2008, eles começaram essa proposta e ela foi até hoje aí, acontece ainda. E em 2016, eles iniciaram, né, os professores lá da escola, o desenvolvimento de uma matriz de roteiro de estudos. Então, o que é isso? Eles vão formar, né, um material para que outras escolas possam usar também essa metodologia. Então, essa matriz usa 14 oficinas como base, por exemplo, caminhada, e aí ela só produziu roteiros temáticos. Então, eles vão montar um material de roteiros temáticos para as outras escolas que quiserem usar, irem começando pelos temáticos, depois irem usando os outros tipos de roteiro. Então, eles têm umas 14 oficinas prontas, né? O modelo pronto, vamos dizer assim. Então, por exemplo, de assuntos, né? Caminhada pela paz, direitos humanos, consumismo e consciência negra. Então, eles vão montar, né? Montaram uma matriz para outras escolas também que quiserem utilizar essa metodologia. E aí, em 2016 também, a Vivo, né? A empresa Vivo participou, né? Ajudou a escola com o projeto Nova Escola, que aí eles forneceram computadores portáteis, né? Os notebooks e conexão também de internet para realizar as atividades que o roteiro propõe. Então, aí foi o uso das tecnologias dentro dessa metodologia ativa, certo? Então, é uma coisa muito diferente do que a gente já conhece, né? Eu nunca tinha visto algo parecido. E aqui mostra aqui nessa figura como que o roteiro é montado. Então, ele tem que ter uma capa, que o professor, né, que vai montar ele, precisa de colocar um encantamento, que seria uma apresentação, uma imagem, né, que chame a atenção do aluno e os objetivos daquele roteiro. Aí, depois, ele tem que fazer um levantamento de conhecimentos prévios do estudante sobre aquele assunto, dentro do roteiro. Aí, durante o roteiro, ele propõe atividades, né, para atingir objetivos. Isso, Adriane, é uma escola pública de ensino fundamental, chama Presidente Campos Sales, a escola. É escola pública. Imagina a força que esses professores tiveram para mudar esse projeto político-pedagógico. Mas é uma escola pública, sim. E aí, depois, eles colocaram a avaliação individual sobre o roteiro, certo? Então, essa aqui é a proposta desse roteiro, como ele tem que ser montado, né? Como que o professor responsável monta aí esse roteiro, tá? Então, tem que ter uma capa, é como se fosse, né, um projeto de aula, um plano de aula, só que muito diferente, porque eles estudam roteiro. Adriane, para ser mais exato, é uma escola municipal, tá? Escola Municipal Presidente Campos Sales. Então, é uma escola pública. Sim, mas é do Eu vi aqui município. agora, assim, tem algumas perguntas sobre, mas pode continuar. Não, pode perguntar, aqui é o último slide, era a hora que eu abri para as perguntas mesmo. Ah, tá. Não, assim, eu não formulei nenhuma pergunta específica, eu só tô muito em dúvida, porque, assim, eu sou resistente à metodologia, não metodologia ativa só, mas, tipo, o Aham. envolvimento de tudo isso, assim, resistente, mas é que, assim, eu penso, por exemplo, eu tenho 27 anos, eu entrei na educação há 4 anos, Uhum. e eu já tenho uma certa dificuldade Tudo em bem. aplicar metodologias ativas diante das nossas realidades, sabe? Uhum. Na verdade, eu comecei a conhecer isso agora, né? Isso é bem novo para mim, É não é uma uma tendência coisa, nova mesmo. não é uma coisa assim recorrente, não era assim que Uhum. eu concebia dar aula, muito menos assim, não é o estilo de aula que eu gosto, para te falar a verdade. Uhum. Enquanto professor, eu gosto de ter domínio da situação. E isso não é ter domínio Não. e, tipo, é muito difícil de você analisar um resultado concreto, né? Igual você estava dizendo, por exemplo, das avaliações, né? Não Uhum. existe uma, assim, que parâmetro de avaliação eles têm? Eu não entendi qual que é o parâmetro, para mim É, não sei se, no não sei artigo que parâmetro que é esse. deixa claro que é uma avaliação processual. Só Tá, isso. mas e aí? O que Não é? só Como avalia que é? se o Qual que é o aluno melhorou critério? ou não. Mas o É, artigo e não. outra, desculpa te interromper, mas eu acho Não, pode falar. perigosíssimo isso no ensino básico, sabe? Tipo, eu sei que tudo é ensino básico, mas, tipo assim, Aham. no Na ensino alfabetização, você introdutório, fala. inicial, eu acho que isso não Uhum. é concebível. O aluno tem que ter base, ele não vai saber do que ele gosta se ele não tem um conteúdo básico, entendeu? Eu É por aprendi a amar biologia a partir do momento que eu aprendi o que era biologia. biologia. Então, se eu não tenho biologia, como é que eu vou amar a biologia, entendeu? Sabe? Tipo, a Exatamente. gente se forma a partir de um conteúdo básico que vai desenvolver massa cinzenta, assim. Eu acredito nisso, Uhum. né? Tipo, eu ainda confio na educação tradicional, mesmo ela não funcionando da maneira que a gente coloca. É muito difícil um professor expor uma aula para 40 alunos e eles Sim, ouvirem passivamente e dar tudo não certo. existe, É né? muito difícil disso Mas funcionar. Eu sei disso. Só que, tipo assim, essa maneira que eles propõem me parece utópica. Me é parece uma. usar essa palavra exatamente, utopia, né? Então, é uma Uhum, coisa linda, na teoria é lindo, né? Parece que fica lindo, mas eu também pensei, e os alunos desmotivados? E aquele aluno, uhum, que, quando a gente está uhum. em fileiras, por exemplo, ele já causa um tumulto na sala. Você imagina num salão com 100 alunos?
Então, assim, tipo, eu não sei. É claro que, assim, é que depende, né? Por um lado, é ruim você colocar isso no início da formação. Eu acho que é complicado, porque não tem formação básica para você, tipo, fazer o aluno escolher o que ele quer. Tudo bem que tem o Os PCN. PCNs que norteiam os assuntos, né? Sim, mas ainda assim, eu não sei, ficou muito vago como que seria isso, entendeu? Eu vou até pesquisar depois, porque eu achei interessante. É interessante, É realmente, muito a diferente, eu proposta. achei também demais. Nunca tinha visto nada parecido. Ainda mais numa escola municipal, né? Tu vem que é Municipal. uma escola Aham. municipal, assim. Eu não sei se são exatamente 100 alunos, acredito que é um pouco menos, mas mesmo assim É é muito aluno. complicadíssimo, porque grupo de 4 alunos, 3 professores na sala, tipo, Por salão. parece impossível, sabe? Mas assim, eu acho que de fato é difícil de motivar os alunos. Eu acho difícil também isso tudo ficar nas costas do professor, sabe? Eu acho uma É, responsabilidade muito grande pra gente se a gente não tem uma equipe ao nosso redor, ao nosso lado. então, por ter sido desde 1995, depois de 10 anos quase que começou a ser aplicado em 2006, eu imagino que eles conseguiram uma equipe ali, sabe quando vai fechando? Eles escolhendo o círculo de professores que dariam certo, o círculo Sim. de gestão que daria certo, os alunos também deve ter sido uma seleção para entrar nessa escola, deve ser uma coisa bem Uhum. utópica mesmo, muito diferente daquilo que a gente vive na nossa realidade, né? Exatamente, isso acaba sendo excludente, né? Igual o Sim, regime da exato. PEI e tudo mais, É o enfim, estilo da mas PEI. Eu é. pensei da mesma forma, os alunos são selecionados ali. Porque não tem como a Não, gente fazer sim, isso mas com. ai, é tudo muito complexo. Eu te dou parabéns, Lara, pela apresentação do primeiro texto. Eu li o Aham. texto, não tinha compreendido tudo que você falou. Que bom, Realmente foi muito interessante claro. pensar nisso tudo. Tipo, foi muito boa a maneira que você expôs tudo. Assim, ainda assim, eu acho interessante, eu acho muito interessante as propostas, né? Por exemplo, mas é o que eu estava dizendo, né? Eu sou jovem, gosto de mexer com Canva, sei mexer Uhum. com Canva, mas não é fácil de ensinar 40 Nem um ou pouco, é 30 muito, é um alunos, ou desafio até enorme. 15. Você leva eles para informática quando se É tem uma zoeira. informática, Uhum. e é super complicado você ensinar eles a mexer com aquilo, porque o Canva, ele é muito meio que, assim, você vai mexendo e aprendendo, só que aí você tem que ter um processo contínuo de fazer isso. E não Sim, é só o Canva, né? Tem não. vários outros Todos os. aplicativos Uhum. e coisas que a gente teria que estar ensinando para eles, né? Até pensei em fazer isso mais, porque por que que a gente deixa de fazer? Porque é muito chato, Porque é muito e é difícil. complicado, É trabalhoso. complicado, é cansativo, né? E aí, assim, eu fiquei pensando, mas assim, os meus pais são professores também e nem mal sabem a existência de Canva. Não fizeram nem slide, assim. Eu entendo que é uma responsabilidade do professor, só que nas condições materiais que eles dão pra gente, é difícil exigir isso de um professor mais velho, ou de um Sim. professor que não tem, tipo, porque assim, não tem uma formação decente, não pagam um Uhum. curso pra gente lá, sei lá onde fazer, Esse é o ou fazer online decentemente, que não seja esses cursinhos ridículos que eles Aham, eu acho colocam que no esse é o WhatsApp. ponto. Você falou tudo. Eles pedem, pedem, pedem e não dão um suporte. A gente não tem Tipo, uma formação de como mexer com metodologia ativa. assim, é muito interessante, mas não existe uma formação decente, não existe não encaram isso de frente, isso como uma realidade concreta e algo que tem que ser bancado, tem que ser financiado. Não adianta trazer recurso tecnológico para a escola e fazer o professor se desdobrar mediante ameaças e torturas, como a PEI, por Sim, exemplo. é o que eles Tem, fazem. tem que dar uma formação decente. Isso nunca vai acontecer. Sim, pelo Uhum. menos no tempo que eu tô no estado, eu duvido Não que vai ter um aconteceu. dia algo assim, sabe? Nada de Então, per, nada per, nem parecido. então, assim, é difícil de exigir uma coisa. É muito interessante, dá pra gente tentar, É mas lindo, eu achei lindo, mas eu imagino também como seja a realidade disso. assim, realmente, se parar pra pensar, eu concordo muito. Apesar de que eu acho que o aluno também tem que passar por coisas difíceis. Difíceis que eu digo, é sentar e ler um texto. E o Uhum. quão isso seja difícil, não importa. Ele vai transformar numa narrativa digital depois? Maravilha. Mas ele vai ter que sentar e ler a porcaria do texto, entendeu? Aham. Ele precisa de passar pelo ensino formal também. Eu acho que E, não é, dá pra anular um e trazer o outro só, entendeu? Como eles estão e propondo. esse concurso está deixando bem claro, se a gente olhar a bibliografia, igual eu falei para vocês, que a ideia não é essa. Então a gente vai ter que Mesmo porque, assim, eu sempre desvincular prezo muito pela disso. ideia. Eu sei, hoje em dia, nós mesmos, né? Nós mesmos temos uma necessidade muito grande de ser entretido o tempo todo. Sim. A gente fica rodando lá as linhas Instagram. de Instagram de tudo, né? Tudo virou TikTok, assim, o Instagram, tudo virou TikTok. A gente quer aquele conteúdo e a gente fala, o que que eu tô fazendo aqui? Tá 3 horas ali, você Uhum. fala, o que que eu tô fazendo aqui, Nem sabe? sei, né? E a gente, enquanto adulto, que tem domínio do seu conhecimento, que tem domínio das suas escolhas, Já a tem gente um faz uma certo escolha nível de dessa. maturidade, né? A gente faz uma escolha dessa diariamente, né? Porque a gente faz isso diariamente. Tenho certeza que a maioria dos Todo adultos mundo. fazem isso Sim. diariamente.
E aí, como que você tira isso de uma criança? Você não tira isso. E aí você acha que você vai trazer isso pra sala pra puxar a atenção dela. Não vai. Dificilmente você vai conseguir, sabe? Ou fazer ela produzir aquilo. Vai ter preguiça, não vai querer. Por quê? Porque a gente não tem mais capacidade de se esforçar com nada. No sentido assim, tipo, você não consegue ler o texto e imaginar o texto pra depois fazer uma narrativa imediatismo, né? digital. Muito Você não rápido. consegue abstrair, você não consegue, tipo, imaginar mais. Porque a gente perdeu essa habilidade. Então, se a gente não resgatar isso, jamais vão se criar narrativas digitais, jamais vão se entender tudo isso. Para chegar lá, a gente tem que vir com antes um pouco, uma base, É sabe? um processo trabalhoso, não é fácil, né? Como parece ser. Uhum. Então, assim, meio que desabafo falando, mas é meio Não, que tá isso mesmo, certo. eu acho. Eu acho que, tipo, não dá para você querer que um aluno, como é que fala, reescreva Machado de Assis, faça uma intertextualidade, sabe? Se ele nunca lê Machado de Assis, nem que seja um contozinho que seja, sabe? Então é muito difícil. É complicado mesmo. Então, isso aqui, como eu falei, é a ideia, né? É aquela questão, currículo real, currículo oficial, que falou no texto 1. Isso aqui é o Uhum, currículo, assim, né? Lá que eles acham que é o perfeito. Na hora de pôr em prática, uhum. não é fácil. Sobre esse segundo texto, como eu te falei, eu vou pesquisar, é bem interessante ver como que funcionou, o que essa escola teve de resultado, assim, concreto. Mas, tipo assim, o primeiro é meio claro que o que funcionou foi na pós-graduação, né? Eles fizeram uma pesquisa na Foi na pós-graduação, é pós-graduação. fácil, né? Pedir para os alunos de pós-graduação fazer uma narrativa Narrativa digital. digital. E se você, não sei se você tem itinerário formativo, mas eu tenho Tem. vários. Já Uhum, vi muitas propostas de fazer storytelling uhum. lá nos itinerários, então eles já estão tentando implementar isso. Só que, como você disse, né, eu vou levar uma sala de 40 alunos para a sala de informática que tem 5 computadores para usar o Canva. É um desafio. Uhum. Não, assim, tipo, eu sou pró-tec numa APEI, né? E tem uma professora que ela até fez um trabalho desse e pediu para fazer um vídeo depois mostrando o trabalho dos alunos, né? E eles conseguiram, fizeram coisinhas legais, fizeram stop motion, fizeram, Uhum. sabe, coisinhas legais assim. Mas, assim, é legal? É, só que assim, fizeram umas coisinhas legais, fizeram, só que, tipo, não tinha sentido nenhum. Nada tinha Então, sentido. No máximo que tinha sentido eram os memes, que era um pouquinho engraçado com o engraçado. contexto da escola. Mas, sinceramente, aquilo ali desenvolveu o quê? Uma aprendizagem de uma ferramenta. Mas É não isso. desenvolveu conteúdo algum, não tinha narrativa, você não contou história Hum, alguma, entendeu? Então, tipo assim, é interessante aprender a usar? Sim, mas eles já sim. sabem usar essas coisas, sabe? Tipo, é importante, assim, dentro de uma educação integral, que o aluno fica o dia todo na escola, É até que um aulas escape, assim, né? são importantes. Só que eu acho que é necessário também ter um conteúdo básico mesmo, sabe? Tipo, de uma disciplina qualquer, assim, tipo, não tão teórico como a gente tenta, né? Mas, assim, é importante a gente ter um mediador de conhecimento que traga o conhecimento que ele aprendeu tantos anos para aquilo que é o professor, Isso. e depois a gente vir com essas questões. Mas parece que é impossível essa união, sabe? Parece que é impossível essa junção de coisas. Parece que é uma dicotomia, ou é um ou é outro, né? Não Ou tá. é um ou é outro, exatamente. E não tem como ter esse outro dessa maneira que eles querem, sabe? Tipo, Não, não tem como. é utópico. A ideia é essa, é utópico mesmo, é a palavra que define. Eu também, quando eu li esse artigo, eu falei, é utopia isso. Uhum. Eu não sei, assim, nos seus demais aqui, eu não sei se você. O Amorim que vai continuar os outros textos ou você vai trazer mais alguns Eu vou também? trazer outro da Rojo, que é de letramento também, só que vai Uhum. ser daqui 2 semanas. No outro sábado é o Amorim, a gente vai intercalando. Entendi. Porque eu também li alguns textos, assim, eu li um que é o do. Ai, que a única coisa que ele falava era, além do aluno protagonista, a dura que assim, eu li por cima, né? Eu li na Uhum, escola, conforme dava, né? Numa apostila lá, então assim, tem uhum. um que chama Sala de Aula Nota 10, que é Aí é daquele Lemov, não sei se você ele, é o leu Carlos que ele. vai trabalhar esse, é o Doug Lemov. Você que vai trabalhar, ou Não, é o Amorim? Carlos. Ah, tá. E também tem um outro que é tipo. Ai, gente, me fugiu a cabeça, agora eu tenho que ler depois. Mas é um texto, assim, igual esse do Doug Lemov, que eu achei que não precisava da banca ter trazido. Tem Porque eu dois achei, dele, tipo, tem o aula nota 10 e o aula nota 10 3.0. São dois textos. eu não gostei desses textos, primeiro porque, tipo assim, eu não li o texto na íntegra, né? Li só a apostilinha que eu tinha lá. Só que assim, eu achei muito, tipo assim, é um cara norte-americano, sabe? Tipo, estadunidense. Não tinha necessidade, se a gente tem base aqui, a gente tem autores que falam sobre isso aqui, entende? Tipo, não tinha necessidade de pegar esse cara. E ainda mais, que eu não sei se você percebeu, mas, tipo, tanto esse quanto esse outro que eu queria falar, que eu não esqueci, mas, tipo, o autor não fala só sobre protagonismo, ele fala mais, tipo, que o aluno, ele é mais que protagonista, é outra coisa, esqueci a palavra. Mas, Certo. assim, eles trazem, além de uma carga muito grande pro professor, eles têm muito uma perspectiva liberal, sabe? Nossa, liberal Sim, pra caramba, assim, não sei. totalmente.
Mas, assim, se você pegar esse do Doglemov, desse outro autor que eu vou tentar lembrar depois, eu coloco no grupo. Tá. São obras que foram publicadas pela Fundação Le Mans. Uhum. Então, assim, tá bem óbvio, mesmo que seja VUNESP, tá bem óbvio que eles Sim. querem que a gente faça, né? O que eles... Tá na Só que cara. Se você olha a bibliografia, você já sabe qual que é só que o eu perfil tenho da prova. medo, eu tenho muito medo desse tipo de coisa, porque, tipo assim, isso pra mim é um cheirinho muito forte de esvaziamento da educação. Sim. E Adianta você começa ficar... pela videoaula, né, gente? Vamos combinar, né? Uhum. Como que vai ser avaliado isso? Muito subjetivo, né? Não, sim, exatamente. Mas o que me assusta é a gente formar professores, tipo assim, não tá formando, na verdade, né? Tá deixando uma casa, exigindo que, fazendo o professor se desdobrar para usar esse tipo de coisa, e no final das contas parece que ele não vai dar nada. Toda vez que eu dou itinerário, eu Nossa, tentando que ódio. seguir o conteúdo ou não, eu não tô Uhum. dando nada. Eu sinto que eu não tô ensinando porcaria nenhuma, porque eu só Sim. trato de. Só falo Pode falar. vazio, né? Parece. Eu trato dos temas de forma extremamente rasa, Uhum. e são temas que eu nem domino, porque eu tenho que dar geografia, por exemplo, eu não sou formada em geografia, nem posso prestar o concurso para Uhum. geografia. Então, tipo assim, e aí os alunos não pegou isso de forma completamente rasa, e a gente não vai a lugar nenhum, a gente não sai do nada para lugar nenhum, sabe? Se tiver Exatamente. metodologia ativa, independente do que tiver, sabe? Então, eu sinto que quanto mais a gente coloca essas coisas na educação, tentando tirar a base, a gente está afastando o básico dos alunos, Conhecimento, né? o E básico. o pior do pior de todos, eu acho que chega lá no final, eles mandam a prova paulista que exige o quê? O conhecimento tradicional. Exatamente, O que eles exatamente, querem da exatamente. gente, então? A prova paulista, ela não cobrou itinerário, cobrou Não, português, nada, cobrou nada matemática. de metodologia ativa, era tudo, você viu, você decorou, você acertou. Exatamente, exatamente. Não tem nada de. Não tem uma coisa para o aluno desenvolver ele mesmo, né? Tipo, porque Não essa tem. prova não deveria ser de alternativa. De ser Deveria ser aberta. uma. Ele deveria fazer algo nessa prova, não em Uhum. tão pouco tempo, deveria ser uma avaliação em processo também. Como é que eles. Isso, Exatamente. é muito diferente. Exatamente. Você falou tudo agora. Como é que Uhum. mandam uma prova paulista alegando que isso vai ser a porta de entrada para o vestibular? E eles querem que a gente não ensine isso. Não faz sentido nenhum, uma coisa Não, não conecta com a outra. E isso parece que é tudo bem planejado. Já dizia Darcy Ribeiro, né? Crise é, na educação não é crise, é projeto, né? esse é o problema do projeto. É, Desculpa, gente, mas não, assim, ó, ótima isso colocação, não me muito bom. compra. Por mais é lindo o discurso, mas eu não consigo acreditar Não, nisso. é utópico esses textos. Alguém levantou a mão, quem que é? Deixa eu ver, eu não consigo ver. Você consegue ver, Fabrício, quem que é? Tá como desconhecido É lá. a Janaína? Pode falar quem levantou a mão. Ou levantou sem querer, não sei. Mas pode falar. É, não sei. Não, então deve ter sido sem querer. Gente, então, alguém mais quer fazer alguma colocação? Alguma dúvida sobre os textos? Deixa eu parar de apresentar aqui. Então, como eu disse para vocês, né? É muito complexo esses dois textos, foram conteúdos. O primeiro texto, né, como a Adriane disse, ele já é um pouco mais possível da gente ter o concreto, né? O segundo é bem fora, é uma ideia que na teoria pode ser até linda, né? Mas na prática foi isso que o texto trouxe. E aqui eu trouxe e vou colocar para vocês também algumas questões depois lá no Drive sobre metodologia ativa, porque eu acredito que é dessa forma que esses textos vão ser cobrados. Então, como que o professor pode usar metodologia ativa em sala de aula, né? Quais as estratégias para se usar metodologia ativa? Então, eu vou colocar lá no Drive também essas questões sobre metodologia ativa. Como eu disse para vocês, não tem questões sobre esses artigos em específico, porque são artigos novos, né? Relativamente, para a gente for ver o último concurso. Então, não tem questões sobre eles em específico, mas tem sobre essa ideia de metodologia ativa e de tecnologia. Aí eu vou colocar no Drive, depois só pedir o gabarito que eu mando para vocês também. Mais alguma dúvida, gente? Algum apontamento? É isso? Certinho. Então a gente pode encerrar por aqui. Foi uma aulinha mais curta, porque os textos são mais curtos e são conteúdos assim bem direcionados, tá? Se tiver alguma dúvida depois, podem me mandar mensagem, pode mandar no grupo. E aí eu coloco o material logo lá no Drive para vocês também terem os slides e as questões, certo? Então, boa tarde para vocês, bom sábado para a gente e até mais. Tchau, Laura. Obrigada pela exposição. Tchau. Desculpa me estender Não, foi demais, ótimo. fazendo críticas às vezes assim, não tão contundentes, mas enfim. Mas, claro, esse pensamento.
Foi muito boa a sua exposição, eu gostei muito mesmo, foi bem objetiva, e deu para entender bem sobre os textos. Ah, que Se bom. quiser Então, eu fazer fico mais feliz. vezes, aceitamos. Muito obrigada. Então, teremos mais aulas juntos. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Ô, Fabrício, você encerrar a gravação? Tô tentando encerrar aqui, não.